Olá, paz e bem para o teu coração, para a tua vida e para o teu espírito. Tema de hoje: o fim do homem e da mulher mau. É claro que devemos saber que o mal é uma realidade constante. Como diz Pedro em sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 8: Sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós, como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Logo, Pedro está nos alertando que há homens e mulheres que se deixaram tomar pelo cerne do mal, que é o ódio, desejo de sangue, tortura, salivantes de poder. Seus risos são de desprezos e zombarias. Seus olhos visualizam somente a ganância e a corrupção. Seus corações pulsam o mal. Suas ações são maléficas. E estes estão sempre maquinando para destruir e atacar. Como defesa de suas maldades, usam do subterfúgio doenças mentais, isto é, psíquicas. Tudo isso foi primeiro adquirido em desacertos afetivos, de segredos que, ao passar do tempo, muitos encobrem por conveniências ou vergonha das agressões físicas ou psíquicas sofridas, bem como o desprezo e o abandono. Por ser assim, vão na vida com estes ranços, mágoas, como o fermento para as práticas do mal. E por isso, hoje, por um deslize ou despreparo profissional de direitos, estes mesmos conseguem uma brecha, ponte, ajuda para se infiltrar nos meios sociais, bem como políticos e judiciários, como uma batata infectada para tirar o crédito que muitos de bom coração têm. E é justamente por isso que Paulo vem nos dizer em Romanos 1, do versículo 28 a 32, como não se preocupassem em adquirir o conhecimento de Deus. Deus entregou aos seus sentimentos depravados, e daí ao seu procedimento indigno. São repletos de todas as espécies de malícia, perversidade, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, soberbos, altivos, inventores de maldades, rebeldes contra os pais, são insensatos, desleais, sem coração, sem misericórdia. Apesar de conhecerem o justo decreto de Deus, que considera dignos de morte aqueles que fazem tais coisas, não somente as praticam, mas também aplaudem os que as praticam. E estes são os que vitimizam muitos. As injustiças sociais, bem como fome, dor e desemprego, gerando violência e medo. São estes que, como a metástase de um câncer, atuam na sociedade atual e insurgem com um mal feroz contra a verdade. Rosnam contra a moral e o bem comum e o ser cristão. Mas o que nos impulsiona, como cristãos da fé, é que temos uma saída. É a oração e Jesus, que nos apresenta sempre a saída e o fim do mal, pois Jesus é a vida e o fim dos maus. Edson, você pode dizer para nós o que Deus te deu quando você orou? Bom, veja, Isa, eu estava orando essa semana, pedindo ao Senhor, vendo toda a situação do país e de todos os nossos países adjacentes, situação do mundo, pedindo ao Senhor uma palavra, e abri a Bíblia com meus olhos fechados e de repente fui tocado com um texto no livro de Isaías. E veja qual foi a resposta que o Senhor deu em cima de toda a reflexão na qual você fez. No capítulo 14 do livro de Isaías, no qual o Senhor me deu, vemos no primeiro versículo que, veja, Deus apresenta a queda de um opressor, de um ditador, deixando claro que todos que oprimem cairá, todos que machucam cairá,
Segundo, que ele reconduzirá todos que foram oprimidos de volta para suas casas. Não é? E manterá, veja, detido, isto é, preso, os opressores, não é? Libertando, não é, os inocentes. E veja, diz ainda, e que ele, o Senhor, aliviará as penas, não é, da escravidão do seu povo. Já no versículo 5, né, o Senhor diz que ele tirará das mãos do opressor o bastão da injustiça, não é? Isto é, dos perversos. Assim como ele fez com Nabucodonosor, não é? Ele diz que fará. Aqui, aonde a palavra hoje nos traz o que eu pedi para Jesus, ele vem dizer que está vendo, ó, tudo. Ele diz, estou vendo tudo o que passa o meu povo. Veja, diz ele, e me compadeço do meu povo. E nós vemos aí Jesus dizendo claramente que ele é o único soberano e nos orientando e nos direcionando para a oração claramente do Pai Nosso, aonde diz, Senhor, livra-nos do mal. O Senhor diz que esses maus homens e mulheres governam com brutalidade e sem piedade, e que aqueles que se achavam árvore forte cairá e será queimado. Diz ainda no versos 9 a 10 do capítulo 14 de Isaías, não é? Que os opressores chegará na mansão dos mortos como vermes. No versículo 11, nos fala claro que todo soberbo opressor descerá como verme aonde está todos os mortos. E que para que nós, eu e você, tomemos cuidado com o espírito da soberba. Por isso veja o que diz, veja, que a sua cama será o vermes, assim como a sua coberta. Veja, que no versículo 12, ao mesmo tempo, veja, que esta estrela aponta para Lúcifer, aponta também para os que agem como ele ou como servos dele. Tipo, sem poder, né, e influência irá cair. Veja, Jesus hoje pode estar dizendo para nós como está o nosso relacionamento com ele nesse texto. Veja que desde o início da criação, Deus nos pede para fugir da soberba e das injustiças de Caim. Veja que, entenda uma coisa, como os soberbos agem no versos 13. Sou como um Deus, sou dono da verdade, eu ouço somente a minha voz. Aqui um recado, não é? Para os que não quis ouvir a voz de Deus. Já no versos 15, não é? Nos mostra que muitos estão colhendo frutos das suas desobediência e afastamento de Deus e das suas verdades. Não é? Veja aqui que todo o mal, não é, do homem está no coração. E que esta passagem, esse texto de Isaías 14, mostra claramente o juízo de Deus que se fará. Já no versos 16 a 21, mostra o regresso, não é, às suas terras moradas, e que por todos os sofrimentos, por causa das soberbas, aconteceu. A queda do trono dos soberbos e de seus aliados, não é, cai nas profundezas, assim diz o Senhor. Aqui nos lembra o que diz na carta de Tiago, no capítulo 4, verso 6, que Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Veja, o que Isaías deixa claro nesse texto para nós, no versos 22 a 23, que é Deus que destrona os maus e que ele cumpre o que ele diz na sua palavra. E também destaca nos versos que para alcançar o reino, muitos passam pelo fogo.
nos chama a consciência da fé, mas a fé ação. Diz-nos Deus que Ele, que é a fé ação, é o que acontece. E que Ele que varrerá com a sua vassoura justa, até as linhagens dos opressores, dos maus, será apagada, pois Ele cumpre o que Ele diz. Assim, eu te chamo, você, neste vídeo, por todos os soberbos e tiranos, orem comigo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Amém. Muita paz para você, um beijo no teu coração e até o próximo.